versículo 11. Estou dando um tempinho aqui para você achar, aí na sua Bíblia. Eu gosto sempre de incentivar todos a trazerem a Bíblia, e nem que seja no seu celular, mas de maneira preferencial impresso, né? Porque a gente vai acostumando a mexer com Bíblia, e eu sempre geralmente pego textos que vêm antes e depois, facilita um pouco para todos nós. Colossenses 3,11, diz assim a palavra do nosso Deus: nessa nova vida, já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e circunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Vamos todos falar essa última parte do mas aí, vamos falar e fala isso forte, vamos lá? Mas Cristo é tudo e está em todos. Nós vamos falar só mais uma vez, porque eu quero que você saia daqui com esse versículo decorado. Você vai lembrar disso aqui a semana inteira. Colossenses 3,11, segunda parte, que diz assim, vamos lá todo mundo: mas Cristo está em todos. Você consegue falar sem olhar para a TV ali agora, projeção? Vamos lá? Mas Cristo é tudo e está em todos. Amém. Vamos orar mais uma vez? Pai bendito, obrigado, porque Cristo é tudo que nós precisamos, é tudo que nós queremos, e Ele está em todos os teus filhos, todos aqueles que creem nesse nome poderoso. Pai, eu clamo ao Senhor, e a gente precisa muito do auxílio do teu Santo Espírito, para ter compreensão a respeito dessa palavra, mas para que a gente saia daqui, ó Deus, convictos de que de fato Cristo é tudo e Ele está em nós. Sê conosco, ó Pai. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Meu intuito nessa noite, e não o meu na verdade, né? É o que o texto diz aqui para nós, é que você saia daqui com essa convicção no seu coração, na sua alma, de que Cristo é tudo e Ele está em todos. Já adiantando, quando ele fala que Ele está em todos, é porque Ele está e habita no coração daqueles que creem no nome de Jesus. Ele não está falando todos de maneira geral e indistinta, que Ele habita, está em todos, em tudo, que tudo é Cristo, que todos Ele habita. Mas a palavra dele diz que aquele que crê em Jesus, esse sim tem a salvação. É nesses que Cristo habita através do Santo Espírito. E se o Espírito Santo habita em nós, Cristo habita em nós, Deus, o Pai, habita em nós. E é por isso que ele está dizendo que Cristo está em todos aqueles que creem, Cristo está na igreja dele. Mas eu espero muito que você saia daqui entendendo o porquê que Cristo é tudo, a necessidade que nós temos de que Cristo seja tudo na nossa vida, e as bênçãos, ou a grande maravilha que é de ter Cristo sendo tudo na nossa vida. E como isso transforma? Como isso transforma a nossa visão, o nosso caminhar, o nosso dia a dia, quando nós colocamos na nossa mente de que Cristo é tudo. Essa é uma frase para você escrever no espelho lá da sua casa, para você lembrar disso aqui a semana inteira. Isso aqui é uma frase para você escrever num papel, colocar num post-it e lembrar disso a semana inteira. Essa é uma frase para você fazer uma camiseta e é que as pessoas entendam isso. Uma frase para você que é mais para frente aí, né? Para você fazer uma tatuagem de que Cristo é tudo, Colossenses 3,11, para que você sempre se lembre de que Cristo é tudo. Só para a gente entender um pouquinho melhor, por que Paulo afirma isso daqui? Isso aqui é o grande centro, né? O resumo de todo Colossenses, da carta que ele escreve para essa igreja, que na verdade ele não conhecia. Ele conhecia algumas pessoas que eram dessa cidade aqui, né? Da igreja de Colossos, mas ele escreveu essa carta justamente para mostrar para as pessoas que Cristo é tudo. Porque algumas pessoas, alguns falsos mestres estavam nessa igreja ensinando que Cristo é bom. Cristo, a gente precisa de Cristo, mas além de Cristo, eles precisavam cumprir alguns rituais, ir a algumas festas, algumas coisas que eles precisavam de tradição. Era a tradição da igreja, que ele fala assim: vocês não cumprem isso aqui, é perigoso, que vocês não vão para o céu não. E aí Paulo fica sabendo dessas coisas, porque ele vem falar aqui, né, festa de lua e algumas outras coisas, que ele fala: gente, você que é crente, você que segue Jesus Cristo, você precisa cumprir alguns rituais, você precisa estar presente em alguns lugares, algumas comemorações, porque ser cristão é isso.
E se você não pertence, se você não frequenta, se você não faz isso, talvez você não vai herdar a vida eterna. E Paulo fica sabendo disso, fica muito bravo. Ele escreve essa carta aqui então, falando, não gente, espera aí, Cristo é tudo que a gente precisa, não só para a nossa salvação, mas para a nossa vida, de uma maneira geral. Cristo é tudo. Por isso eu quero muito que você saia do coração aqui, na sua alma, na sua mente, entendendo de que Cristo é tudo. E a gente vai ver como isso faz diferença no nosso dia a dia, na nossa esperança, nas nossas expectativas, nos nossos relacionamentos, que inclusive no próximo domingo, a gente vai ver de maneira mais detalhada como isso afeta o nosso lar e os nossos relacionamentos no trabalho, porque ele vai escrever aqui no finalzinho já, a respeito de maridos, mulheres, filhos, relação de trabalho, como que Cristo ser tudo na nossa vida, transforma e traz graça e bênção para nós, quando nós entendemos essa história. Mas hoje então, como é que nós podemos entender? Paulo escreve essa carta então para o povo entender que Cristo é tudo. Gente, vocês não precisam ficar cumprindo ritual, não tem tradição, isso aqui, ele fala, isso é bom. Um exemplo, que ele fica muito bravo também, quando a gente vai encontrar uma história, quando ele se encontra com Pedro, e Pedro, sendo judeu, ele já entendia a respeito da circuncisão, que era um ritual, isso pertencia ao povo judeu, que virou uma tradição do povo judeu, até hoje isso é inclusive, mas agora Cristo Jesus vem dizer, gente, eu não estou importando com circuncisão da carne, o que eu quero é circuncisão do seu coração. O seu coração agora precisa ter toda essa história de derramamento de sangue, de purificação, de pureza, porque eu sou esse que purifica o seu coração. Ele falou, não quero mais isso, porém, se você pertence a esse povo, beleza, isso tem a ver com a sua cultura. Mas aí quando ele chega numa cidade lá e encontra Pedro está obrigando os gentios, gente que não era judeu de sangue, certo? Não era descendente lá, direto de Abraão, eram outras pessoas, outros povos, e agora Pedro está obrigando esse povo a circuncidar, mesmo aqueles que pertenciam a Jesus Cristo. Aí Paulo fica muito bravo com esse tal de Pedro, o apóstolo Pedro. Ele fala, você está de brincadeira? Está de brincadeira que você está obrigando esse povo aqui? A gente é liberto em Jesus Cristo. Agora, se você quer fazer isso com o seu povo, por tradição, porque é cultura, beleza, faça. Mas não os obrigue, para que eles entendam que de alguma forma eles vão herdar a vida eterna por causa disso. É mais ou menos, estou te contando essa história, mais ou menos para você entender por que Paulo é tão enfático aqui dizendo, Cristo é tudo. A gente vai sair daqui, eu já falei, eu usei esse exemplo aqui, a gente vai sair daqui, e se por acaso você é aquele que, por exemplo, tem lá no seu perfil do Instagram, escrito lá, cristão, perigoso, deixa eu colocar lá, IP Petrópolis, Sagitário, hoje você vai entender que Cristo é tudo, você não precisa de astro guiando a sua vida, você não precisa de gente ensinando para qualquer outra coisa a não ser Cristo na sua vida. Você vai entender que livro de autoajuda é até bom, é bacana, dependendo, mas você vai sair daqui hoje entendendo que Cristo é tudo. Você vai entender que você precisa ler a respeito de teoria do seu trabalho, né? Você precisa estudar sobre o seu trabalho, você precisa direcionar, mas você vai entender que no seu trabalho Cristo é tudo. Eu espero que você saia daqui hoje entendendo que na sua família você pode seguir conselhos, você pode ler muita coisa, na criação de filho. Quem é pai e mãe aqui e que não leu nem um livrinho quando teve o primeiro filho, que não leu nem um livrinho assim, ou não pegou conselho com alguém para criação de filhos? Talvez o pessoal mais antigo não, né? Que era meio a avó já ajudava, a mãe, e aí era aquela coisa. Mas hoje não, hoje tem um monte de livro, né? Quem que nunca leu? Cara, é importante. Mas eu quero que você saia daqui entendendo que inclusive na criação de filhos, Cristo é tudo. Sabe esses planos e projetos que você tem para o seu futuro? Você vai sair daqui hoje, e eu espero que o Espírito de Deus te convença de que nos seus planos, nos seus projetos, Cristo é tudo. E é isso que Paulo vem ensinar para a gente aqui. Portanto, em primeiro lugar, eu quero explicar para vocês por que Paulo está dizendo aqui que Cristo é tudo. A primeira parte do versículo, ele diz, nessa nova vida já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está
em todos. O que ele está dizendo para nós aqui é que não existem mais distinções nacionais, onde não há grego nem judeu, não há distinções cerimoniais, circuncisão e circuncisão, lembra que isso aqui pertencia ao povo judeu, não há distinções sociais, né, que não existe vínculo nem liberdade, porque ele vai usar bárbaro e cita, escravo e livre. E aí ele está falando, gente, quando Jesus se fez homem, morreu na cruz, ressuscitou, agora ele nos tornou um só povo. Não existem diferenças que vão nos separar, mas existe uma única coisa, grande o suficiente para nos unir. A gente pode olhar para isso aqui nessa noite hoje. Tanto de pessoas diferentes, tantas culturas diferentes, tantas classes diferentes. Mas existe algo que nos une, que nos faz um só povo. E por mais que a gente tenha dificuldade de entender e viver isso, nós somos uma só família, porque Cristo é tudo. E agora não existe diferença grande o suficiente para nos separar, pelo contrário, ele está falando agora que nos une. Por que ele está dizendo isso aí, né? Porque agora Cristo é a nossa cultura, Cristo é a nossa nacionalidade, Cristo é o nosso país, Cristo é a nossa tradição, Cristo é a nossa liberdade, Cristo é tudo. É isso que ele está dizendo, porque quando ele fala sobre grego e judeu, está falando sobre cultura grega que aquele povo tinha, e eles separavam quem não pertencia a esse povo. O judeu do mesmo jeito, que se não pertencesse a essa etnia, essa raça, não podia entrar no círculo, não podia ter a presença. Agora a gente fala sobre judeu, eram eles, né? E Paulo vai falar isso aqui mais para frente, gente, vocês tiveram o privilégio de ser o povo que foi conduzido por Deus, de ter a lei, e vocês negaram esse Jesus. Por isso que Paulo vai dizer, eu sou o apóstolo dos gentios, né? Porque judeu, tudo bem, ele pregava para judeu, mas judeu teve a lei. Ele falou, agora eu vou falar para um povo que não tinha lei, não tinha templo, não tinha cerimônia, foi um povo excluído, porque Jesus faz isso. Mas ele também diz sobre circuncisão e incircuncisão, novamente, né? Judeu e gentio. Depois ele fala sobre essa distinção social, sobre escravos e livres. E não é que ele apoiava a escravidão de forma nenhuma, tá certo? Mas ele fala, se você está nessa condição ainda, gente, não existe mais essa história. Agora você tenta imaginar a diferença que era de um escravo para alguém que era livre. Ele fala, não tem isso não. No Evangelho, em Jesus Cristo, eles são um só povo. Aí ele cita um negócio muito interessante aqui, que é o bárbaro e cita. O que era esse povo? Quem era esse povo, para você entender o que nos une, como Cristo nos une? O bárbaro, ele não fazia parte dessa cultura grega. O grego, ele estudava, era um pessoal que gostava muito disso, né? Da filosofia. Eles ficavam perseguindo filósofos assim, para ficar ouvindo ensinamentos, né? As teorias desse povo. E aí um bárbaro era alguém que não era tão versado como um grego. E aí vem essa história de bárbaro, essa palavra de bárbaro, é como se ele estivesse falando ele falava tão mal, um bárbaro falava tão mal, se comunicava tão mal, era tão, talvez a palavra assim, um chucro, né, que não tinha instrução, que eles não entendiam sequer o que eles estavam falando. E um cita era pior do que um bárbaro, talvez ele era o bárbaro dos bárbaros. Era gente que talvez eram soldados, era esse povo de guerra, povo que vivia de invasão de territórios. Ele está falando, gente, está vendo? Quando Jesus Cristo liberta, quando Jesus Cristo traz para seu povo, não existem mais essas diferenças. Ele está falando, por isso que Cristo é tudo. E é isso que ele fez. E antes desse texto, nós já tratamos sobre isso aqui, mas antes ele vai dizer, sabe por que Cristo é tudo? Porque lá no capítulo 2, capítulo 1 e 2, ele está dizendo, porque Cristo nos libertou do império das trevas, porque em Cristo nós temos a reconciliação, em Cristo nós temos o perdão dos pecados, em Cristo nós somos feitos nova criatura, em Cristo nós somos um novo povo, em Cristo agora nós não somos mais inimigos, mas nós temos paz. É porque ele está dizendo, Cristo é tudo. E quando nós olhamos para a nossa salvação, e quando eu falo sobre salvação, nós precisamos entender aqui, nós somos salvos de quê? Porque a gente sempre fala muito isso, né? Cristo nos salvou, mas nos salvou de quê? Do que esse Cristo nos salvou? Da morte eterna. Porque eu sempre gosto de lembrar isso aqui para vocês, o salário do pecado é a morte. Se eu e você somos pecadores, o que nós merecemos e temos é a morte. E essa morte que a Bíblia diz aqui, em 3 sentidos, né? Morte física, que todos nós vamos passar, mas é a morte espiritual, quando nós fomos alienados desse Deus. E lembra
que Adão e Eva, uma representação de eles, foram expulsos do jardim, e tinham anjos lá na porta para que eles não se achegassem de novo na presença de Deus. Então o homem não tinha mais acesso a essa presença. Mas o pior tipo de morte em que todos os pecadores enfrentam é a morte eterna, essa separação por toda a eternidade. E por isso que o inferno vai ser tão ruim. Não é só porque vai ter um lago de enxofre, de sofrimento, mas sabe por que é sofrimento? Porque não vai haver mais a oportunidade de se estar perto do Senhor, de estar perto de Deus, nunca mais. Porque quando Jesus Cristo voltar, todo olho verá, todo joelho se dobrará e vai reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor. Mas naquele momento não haverá mais chance, não haverá mais chance. Por isso que o inferno é tão desastroso, é tão asqueroso. E todos que estão lá têm consciência do porquê estão lá e terão consciência de quem é Deus. Mas agora Jesus Cristo nos livra disso, nos liberta dessa morte. E se nós queremos ter esperança e certeza de salvação, Cristo é tudo. Cristo é tudo. Não existe um outro caminho, afinal de contas Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for pelas suas boas obras. Ninguém vem ao Pai se você não for membro de igreja. Ninguém vem ao Pai se você não for bonzinho. Ninguém vem ao Pai se você não fizer caridade. Alguma coisa nesse sentido? Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Por isso que Cristo é tudo. Por isso que nós precisamos de Jesus Cristo. A Bíblia inteira, o tempo inteiro afirma isso aqui para nós. E Cristo é tudo. Porque inclusive nesse texto, nesse tema aqui, Paulo vai dizer, eu estou tratando nos textos anteriores, tá? De uns capítulos anteriores, ele está dizendo: Cristo é tudo, porque Ele é a nossa salvação, Ele é Deus, nele habita a plenitude. Ele é Deus. É por isso que nós precisamos de Jesus Cristo, porque Ele é Deus. Porque se a gente chegar a qualquer outra coisa, qualquer outra pessoa, imaginando salvação, imaginando esse contato, a gente está enrolado, está perdido. Mas é por isso que Cristo é tudo. E é interessante como ele fala assim: tudo foi feito por Ele, para Ele. Porque quando a gente está falando sobre Cristo ser tudo, na criação, quando tudo foi criado, de onde estava Jesus? Ao lado de Deus o Pai. Quando o pecado entrou nesse mundo, estragou e manchou todas as coisas, onde estava Jesus? Já sendo anunciado como a salvação do seu povo. Quando toda a história caminhou para um desastre, porque no Antigo Testamento, esse povo termina, de certa forma, sem esperança, porque Deus levantou juízes, Deus levantou reis, Deus levantou pessoas, profetas. E como que termina o Antigo Testamento? Um povo longe do Senhor. E onde Cristo estava? Sendo anunciado como a promessa de um rei, de um salvador, do nosso Salvador. Aí Ele nasce. E aí quando tudo isso terminar, toda essa história que terminar, onde estará Cristo? Voltando para buscar os seus. Para aqueles que estão em Cristo Jesus, estão nele, pelo sangue dele, Ele vem para buscar. Quando todos forem julgados, onde estará Jesus? Ele é o juiz. E quando tudo isso for restaurado, onde estará Jesus? Assentado à destra de Deus Pai, reinando junto conosco. Por isso que tudo é Cristo. Quando nós falamos para a nossa salvação, a gente precisa ter convicção de que tudo é Cristo. Mas agora, em segundo lugar, nós vamos entender que se Cristo é tudo, e tudo bem, eu entendi, Cristo é tudo, eu quero que esse Cristo seja o rei da minha vida, o meu salvador. Eu entendi essa história, de que Cristo, Ele não é só um cara bacana assim, Ele não só veio aqui para deixar exemplo, Jesus Cristo não é só um sei lá o que, mas eu entendi que Ele é o Filho de Deus, Ele é Deus, Ele é o meu salvador, eu preciso dEle. Mas agora, se Cristo é tudo na sua vida, a sua vida ela é transformada. Isso aqui é grave, a bênção de Deus na nossa vida. O que acontece agora? Se Cristo é tudo para você, a sua vida agora é transformada. E eu preciso voltar no texto aqui agora,
Quando ele diz, no versículo 5 do capítulo 3, ele vai falar assim: pois façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e ganância, que é a idolatria. Mas agora, versículo 8, abandonem todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Ele vai falar um pouquinho mais para frente: não mintam uns aos outros. Ele só cita alguns exemplos de pecados aqui, porque ele está querendo demonstrar, porque ele está falando assim: gente, faz morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. E esse morrer aqui que ele está dizendo é uma linguagem radical na vida daquele que entende que Cristo é tudo. Porque se Cristo é tudo, a minha carne não pode agora mais falar mais alto. Os meus desejos não podem falar mais alto. De manhã, a gente começou a estudar sobre Romanos, e nós vimos que Paulo se apresenta lá em Romanos capítulo 1, versículo 1, ele fala: Paulo, servo do Senhor, e o servo ali é de escravo. Ele era um escravo do Senhor, e o escravo faz a vontade do seu Senhor. E é isso que nós somos. Se Cristo é tudo, agora eu preciso entender que eu preciso morrer para mim mesmo. E agora quem vai erguer nessa história, crescer nessa história, apresentar nessa história, é Jesus. Afinal de contas, vou te lembrar mais um versículo que eu sempre gosto muito de falar aqui, que se você quer ser discípulo e seguir Jesus, o que você precisa fazer? Se você quer me seguir, negue-se a si mesmo. O que mais? Tome a sua cruz e siga-me. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz. E quando Jesus tomou a cruz dele, foi para passear em Jerusalém. Ele falou: peraí, deixa eu mostrar para vocês aqui. Olha que é essa cruz aqui, né? Peraí, me dá um salgado aí peraí que eu... Quando Jesus tomou aquela cruz, foi para morrer, foi para a morte. E quando Jesus está dizendo isso, e Paulo está falando sobre isso, tome a sua cruz e faça morrer essa sua natureza terrena. Uma linguagem radical aqui, que ele está dizendo, falou assim: gente, eu entendo você. Você teve uma criação difícil, né? Você tem traumas na sua vida, então assim, eu te entendo. Paulo está falando assim: você tem traumas na sua vida, né? Beleza, segue em frente. Faz morrer essa natureza sua terrena. Você tem dificuldades, não tem? Porque talvez a sua infância você aprendeu dessa maneira, e é por isso que você age assim, não é? Eu te entendo. Ele não está falando isso, não. Ele falou assim: você teve uma criação difícil, não teve? Eu sei que às vezes a carne é fraca, não é? Beleza, segue em frente, faz morrer sua natureza terrena. Não existe opção, não existe um meio termo para isso. Mas ele diz: faz morrer, é um assassinato. Isso aqui é intencional, de você olhar para a sua natureza terrena e fazer morrer isso. E ele vai explicar o que é isso. Imoralidade sexual. Essa imoralidade sexual, aqui ele usa um termo que abrange muita coisa, que é tanto, envolve adultério, envolve pornografia, envolve esses desejos maus que ele está dizendo, um monte de coisa que ele está falando. Faz morrer essa imoralidade na sua vida. Porque Paulo sabia o que mais tenta o coração do ser humano. Eu não sou contra você ficar ouvindo músicas assim, né? Enfim, acho que eu já falei isso para vocês. Mas a gente teve um show recentemente que celebrava a imoralidade sexual. Vocês devem ter visto alguma coisa assim. Eu não preciso... não, vou medir palavras. Sei que tem uns meninos mais novos aqui que nunca viram isso, né? Mas tinham umas insinuações lá em cima do palco, celebrando a imoralidade sexual. Isso é o mundo. Isso é o mundo. Mas agora Paulo está dizendo, Deus, né, através do apóstolo Paulo, faz morrer a imoralidade sexual na sua vida. Faz morrer. Essa impureza, essa paixão de desejos maus. E olha o que mais que ele usa: ganância, que é idolatria. Ele termina o texto dizendo aqui para nós, ele fala que, porque dessas coisas é que vem a ira de Deus. Os que vivem na desobediência, é quem vive na prática desses pecados, tá bom? Lembre-se, a gente sempre fala sobre isso. O pecado na vida do cristão acontece, todos nós somos pecadores, todos, mas é acidente, certo?
É acidente. Ele acontece assim, cada 5.000 quilômetros que você roda, um pneu fura. Agora, se a cada 30 quilômetros que você roda um pneu fura, está alguma coisa errada, não tem? Essa é a diferença entre aqueles que vivem no pecado, vivem com o pneu furado, daqueles que estão caminhando uma longa jornada, uma longa estrada, uma longa viagem, e acaba e fura o pneu, não tem como, né? Crente cai no pecado, mas ele se arrepende, marca no verdadeiro cristão, ele se arrepende e caminha, mas ele diz, faz morrer. Todo tipo de idolatria, todo tipo de imoralidade sexual, ele fala sobre ganância. É interessante como Jesus fala tanto sobre a questão do dinheiro, né? Talvez uma das maiores advertências que Jesus tem é sobre questão financeira. Vai falar, cuidado, porque onde está seu tesouro, está seu coração. Vai cuidado, que se você está juntando tesouro aqui nessa terra, onde traços ferrugem corrói, cuidado, que você tem que ajudar. Tesouro lá em cima. Cuidado, porque ninguém pode servir a dois senhores. Ele vai falar assim, você não é ansioso não, tá bom? No mesmo texto lá, ele está falando sobre isso. Ele fala, cuidado, porque você tem que colocar o seu coração nas coisas eternas, tá certo? Lá em Mateus, Jesus falando sobre o Sermão do Monte. Aí logo em seguida ele fala assim, não precisa andar ansioso, não anda ansioso, porque pelas coisas mais básicas, Deus sabe que você precisa delas, então fica tranquilo que Deus vai cuidar de você. Ele cuida dos pássaros, cuida das flores, Ele vai cuidar de você. Mas por que o nosso coração anda ansioso? Muitas vezes, pela ganância, que é a idolatria. Ele fala, faz morrer isso. Faz morrer. Agora você é escravo, você é servo de Jesus. Abandona essas coisas. Ira. Eu vou falar só sobre essa, tá? Mais especificamente sobre essa. Ira. Indignação, maldade, maledicência, linguagem indecente no falar, no minto aos outros. Ele fala, abandona essas coisas, abandona a ira. Mas, gente, precisa ficar muito claro aqui. Porque a Bíblia diz, irai-vos e não pequeis. A Bíblia não diz, não irai-vos. Isso aqui fica muito claro. Certo? Quando a gente vai tratar com casais, eu converso muito e falo muito sobre isso. Não existe uma pessoa sequer, eu acho que não fique irado. Não existe. Mas a Bíblia diz, não irai-vos e não pequeis. O fato de você ficar irado, certo, né? Acontece, a gente é meio assim mesmo, né? Alguns são um pouquinho mais pavio curto aí, mas ele diz, irai-vos e não pequeis. O que você faz com a sua ira, ela se torna pecaminosa. Mas o que é uma ira justa que Deus traz para nós? A palavra de Deus traz para nós. É qualquer ira que é contra a santidade de Deus. Injustiça, maldade, isso ofende quem Deus é. Mas a maioria da ira que nós sentimos, ela se torna pecado, porque isso tem a ver com o nosso ego, tem a ver com a nossa vontade, tem a ver com o meu nome. E não contra o nome de Deus. Gosto muito de usar exemplo de filhos aqui, né? Geralmente a gente fica bravo com nossos filhos porque eles nos desobedecem. Não, a gente tem que ficar bravo mesmo, né? Mas a gente perde o controle porque eles nos desobedecem, porque eles nos ofendem. E a gente talvez nem está preocupado porque ele é um pecador, ele está ofendendo a Deus, ele está errando contra Deus. Mas eu fico ofendido. Eu que... Vê se não é assim nas nossas relações, no nosso relacionamento dentro da igreja. Ou em qualquer lugar que a gente está. Gente, ira é controlável. Porque além de fazer essa nossa velha natureza, se Cristo é toda a minha vida, eu estou entendendo que eu preciso ser transformado, essa velha natureza precisa morrer. Mas, além disso, pode passar por favor o slide, a gente precisa se revestir de Cristo. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência, suportem-se uns aos outros, perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros, perdoem como o Senhor lhes perdoou, acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito, que a paz de Cristo seja juízo em seus corações, visto que vocês foram chamados a viver em paz, como membros de um só corpo. E sejam agradecidos. Habite ricamente vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros, com toda a sabedoria. Cantem salmos, hinos, cânticos espirituais, com gratidão a Deus em seus corações. Ele está dizendo, gente, faz morrer essa velha natureza. Depois ele vai usar o termo, tirem, é como se fosse uma roupa mesmo. Ele fala, eu esqueci o termo que ele usa lá, despir, né? Dispam-se, tirem essa roupa antiga desse velho homem e coloquem, revistam-se de Cristo na vida de vocês. A roupa fala muito sobre a gente, né?
Sim, não fala sobre caráter, não fala nada sobre isso, mas ela fala muito sobre a gente, o tipo de roupa que a gente usa. É como se a gente tivesse vestido de Cristo. Aí onde a gente vai, o povo olha e fala, paz, olha só, cristão, hein? Você é crente, né? Porque você veste essa roupa. Não é máscara não, tá? Veste a máscara de Cristo não, é uma roupa. Agora você está formado em Jesus Cristo. Mas olha só o contraste que nós temos aqui. Porque se a gente olha só para essa história de faz morrer essa natureza, você precisa fazer moralidade, a ira, fazer, pai do céu, eu estou longe demais disso. Esse troço aqui, meu Deus do céu, que luta que eu estou enfrentando. Aí mais uma vez eu preciso te lembrar uma coisa: Cristo é tudo. Quer vencer isso? Cristo é tudo na sua vida. E essa história de você se revestir de Cristo, se você olhar só para você, se eu olho só para mim e falar, rapaz, esse troço é pesado mesmo, eu não vou conseguir nunca isso. É por isso que você precisa lembrar, Cristo é tudo, e é Ele que nos capacita a viver isso daqui, porque lembre-se de coisas que Ele está falando aqui, compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência, não é o contrário da ira, não é o contrário de tudo aquilo, mas sabe por que isso aqui é possível? Lembra do fruto do Espírito? Lembra o que é o fruto do Espírito? Que na verdade é Jesus, certo? O fruto do Espírito: amor, paz, alegria, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio, fidelidade, e tem mais um, longanimidade, paciência. Fruto do Espírito. Você crê em Jesus como seu Salvador? Você tem esse Espírito que habita em você, certo? Você tem um fruto do Espírito. É possível, à medida que Cristo for tudo para você. Mas eu quero ser um pouco mais prático aqui, porque eu quero que você entenda que Cristo é tudo, no sentido de que isso aqui já não é mais pesado para nós. Você fala assim, nossa, eu preciso saber agora, eu preciso fazer, eu preciso. Não, você precisa olhar para Jesus Cristo. Olha para Jesus. Olha para Jesus, inclusive quando Ele fala sobre compaixão, bondade. E se eu entendo que Cristo é tudo na minha vida e Ele está em mim, agora eu consigo desenvolver isso aqui tranquilamente, porque Cristo é tudo. Não vai desenvolver isso aqui pela sua própria força, não. Olha para Jesus Cristo, se encha desse Espírito, encha de Jesus Cristo, fortaleça o seu Espírito em Jesus Cristo. Agora você pode desenvolver isso aqui. Eu quero que você entenda, não que isso aqui é um peso, mas isso aqui é graça. Uau, eu vou sair daqui hoje entendendo que Cristo é tudo, e é por isso que eu posso desenvolver isso aqui, de poder ter compaixão com o nosso próximo. Ele está falando, claro, que é um contexto mais dentro da igreja isso aqui, porque ele fala, ó, lembra que não existe bárbaro nem cita, Cristo nos fez um, né? Isso aqui precisa ser desenvolvido principalmente dentro da igreja. Agora eu tenho compaixão com o meu próximo, essa compaixão quando o outro erra, quando o outro falha, quando o outro peca, quando o outro cai. Eu tenho compaixão dele, porque eu entendo que eu também sou pecador. Aquele que está em pé, veja para que não caia. Mas ele também fala sobre bondade, humildade, gente, mansidão, paciência, como a gente precisa ter. Ele fala, suportem-se uns aos outros, sejam suporte, aconselhem-se uns aos outros. Quem faz isso não é só pastor não, somos todos nós, porque Cristo é tudo em mim. É possível a gente ter paciência dentro de casa? É preciso paciência dentro de casa? Muita, né? Mas a partir de hoje você vai lembrar, Cristo é tudo. E se Cristo é tudo, vai ter paciência, vai ter mansidão. Mansidão é legal demais essa história. O que é mansidão? É poder, é usar o poder sob controle. Você pode até ter o poder, ser forte, falar alto, poder exercer isso sobre outra pessoa, mas você não faz, você faz isso com medida, porque Cristo é tudo. É assim que Ele te trata, com essa mansidão. Quando a gente fala sobre essa questão de bondade, é de tratar o outro bem, inclusive com as nossas palavras, porque eu sei que Cristo é tudo, e se Cristo é tudo em mim, para mim, eu preciso que as outras pessoas vejam que Cristo é isso. Eu preciso que elas olhem para a minha vida e entendam que Jesus Cristo é exatamente como eu estou buscando ser. Com compaixão, com paciência. Próxima vez que tiver uma discussão dentro da sua casa,
Você vai ter isso no seu coração de que Cristo é tudo. E agora eu posso tratar o outro com bondade, com mansidão, com paciência. Quando você for tentado, principalmente na sua área sexual, você vai lembrar que Cristo é tudo. E que agora por causa dele, essa minha velha natureza vai morrer. Que eu não preciso ceder mais a isso. Porque Cristo é tudo. E Ele me capacita a isso. Quando você tiver problema no seu trabalho, você vai lembrar que Cristo é tudo. E que importa que as pessoas vejam Cristo na minha vida muito mais do que me vejam, do que eu tenha razão, do que eu. Cristo. Próxima vez que seus filhos aprontarem, você vai lembrar que Cristo é tudo. E o que importa é que Cristo seja tudo na vida deles. Muito mais. Não vou nem pegar aprontar não, tá bom? Quando você tiver planos para os seus filhos, qual que é a coisa que mais importa? Que Cristo seja tudo. Quando você estiver no relacionamento, pensando em namoro, pensando em qualquer coisa, se estiverem vocês dois sozinhos, você vai lembrar que Cristo é tudo. Vencendo a imoralidade sexual, vencendo as tentações. Qualquer coisa na sua vida, você vai sair daqui hoje entendendo que Cristo é tudo. E nele a gente pode. Lembra que você é representante desse Cristo agora. E como é que a gente conclui isso? Qual área da sua vida que Cristo ainda não tem sido tudo? Queria que você pensasse. Onde Cristo ainda não tem sido tudo? Vinícius, você toca uma música para nós? Não. Que você pensar de verdade. Onde Cristo ainda não é rei? Onde tem sido você? Onde tem sido a sua natureza? Na sua língua? É no seu bolso? É no seu futuro? É em nada, sei lá, né? Às vezes chegou aqui, veio para conhecer a igreja, veio convidado, e bênção, glória a Deus por isso. Porque eu espero que você saia daqui entendendo que Cristo é tudo. Se a gente quer ter esperança, Cristo é tudo. Porque nada, absolutamente nada, não só preenche o espaço no nosso coração, que ele é reservado para Cristo. Porque você pode colocar qualquer coisa, você pode colocar qualquer pessoa, que nunca vai ser do tamanho do espaço que Deus ocupa na nossa vida. Você pode colocar sua carreira, seus sonhos, família. Gosto demais de usar esse exemplo aqui. De vez em quando eu vejo gente colocando foto lá. Meu tudo, minha vida, minha razão de acordar todos os dias. Eu espero que pelo menos assim, tivesse uma cruz do lado, né? Assim, minha razão de vida, minha existência. Mas não é. Geralmente é filho, marido, esposa. E não é que essas coisas não tenham peso na nossa vida, é claro que tem. Mas Jesus falava, aquele que não é capaz de deixar pai, mãe, família e irmão pelo meu nome, não é digno de me seguir. Você consegue entender que Cristo precisa ser tudo na nossa vida? Que eu disse aqui tudo vai passar, gente. Tem coisa que vai permanecer é a eternidade. E o amor, a gente vai estar na presença de Jesus. Diante disso, eu espero que o Espírito Santo de fato esteja queimando o seu coração, para que você saia daqui entendendo que Cristo é tudo. E eu quero viver, eu quero me mover, eu quero trabalhar, eu quero existir para esse Cristo. Que Cristo seja tudo na sua vida. Eu não tenho nem nada para falar assim, o que fazer?
única coisa que eu desejo que você faça, que no resto da sua vida você lembre: Cristo é tudo, está em todos. Vamos repetir? Colossenses capítulo 3, versículo 11. Mas Cristo... Você crê nisso? Não costumo fazer isso aqui não. Mas nós vamos cantar uma música aqui agora. Eu quero que você pense mesmo, onde Cristo ainda não é tudo. E se em nenhuma área, nenhuma opção para você significa Cristo, talvez era só uma opção. Eu vou te desafiar nessa noite a entregar a sua vida para esse Jesus. Se você já crê nele, entendeu, né? Eu creio que Jesus assim, mas agora eu vou te desafiar a entregar tudo nas mãos dele. Tudo da sua vida nas mãos dele. Porque afinal de contas Cristo é tudo. Você não falou que crê nisso? Cristo agora vai ser minha esperança. Cristo agora vai ser a razão da minha vida. Cristo vai ser o meu mover. Cristo vai ser o rei da minha casa. Cristo vai ser tudo na minha boca, nas minhas palavras. Cristo vai ser tudo na sua conta bancária. Eu não estou falando para você ficar dando dinheiro para a igreja não, tá bom? Porque às vezes você está chegando aqui agora e fala: tá vendo? Lá vem ele. É a maneira como você gasta o seu dinheiro. Mostra se você ama a Cristo ou não. Eu não estou falando que você dá dinheiro para a igreja não. É a maneira como você gasta o seu dinheiro, o seu tempo. Você vai falar assim: agora o meu tempo vai ser Cristo em tudo. O meu celular, Cristo vai ser tudo. Na minha casa, Cristo vai ser tudo. Pensa sobre isso aí. Junto ao poço estava eu, quando o homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir conhecer, e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi Deus falar. Precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi Deus falar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus.
é a fonte que você deseja, se você entende que Cristo é tudo, tudo para a nossa vida. Eu não quero que você saia pesado e fale, eu preciso morrer para essa natureza, eu preciso vencer. Eu quero que você entenda que eu já tenho Cristo que me possibilita isso. Eu quero que você saia daqui animado, porque essa é a graça de Jesus, essa é a bondade de Jesus, que nos capacita a viver isso, com lares transformados, vidas transformadas. Porque eu sei que é difícil para muitos de nós também falar assim, que bondade é essa? Que amor é esse? Quando a gente pensa em tragédias da nossa vida, quando a gente pensa em morte, pensa em doença, pensa em tanta tragédia. Porque quando essas coisas acontecem também, você pode olhar para Jesus Cristo e falar, Cristo, o Senhor é tudo que eu tenho, é tudo que eu preciso. Nele a gente encontra alegria, nele a gente encontra restauração, nele a gente encontra paz. Porque você sabe que você vai passar a eternidade com Ele. Isso aqui vai passar. A gente vai cantar de novo. Eu quero te desafiar, não sou de fazer isso aqui não, mas eu quero te desafiar, que se você quer se render a Jesus, entregar a sua vida, e não é que você não tem salvação, mas entregar tudo nas mãos dele, eu quero orar por você, e eu vou te convidar a ficar em pé. Queria pedir todo mundo, feche seus olhos, nós vamos orar nesse momento. E se você quer entregar isso mesmo, a sua vida para Jesus, entendendo que Ele é tudo que nós precisamos, vou pedir para você ficar em pé. Nós vamos continuar cantando aqui, eu vou orar por você no final dessa música.